Boa noite, meus caríssimos irmãos em Cristo Jesus. Hoje eu vou ler para vocês o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, profecia da destruição do templo, e a mensagem 34 do livro Diário com Jesus. Vamos primeiro à invocação do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos então hoje primeiro à leitura do Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Profecia da destruição do templo, capítulo 13. Saindo Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que construções. Jesus replicou-lhe: Vês este grande edifício? Não se deixará pedra sobre pedra que não seja demolida. E estando sentado no Monte das Oliveiras, defronte do templo, perguntaram-lhe à parte Pedro, Tiago, João e André: Dize-nos, quando hão de suceder essas coisas? E por que sinal se saberá que tudo isso vai se realizar? Jesus pôs-se então a dizer-lhes: Cuidai que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e seduzirão a muitos. Quando ouvirdes falar de guerras e de rumores de guerras, não temais, porque é necessário que estas coisas aconteçam, mas não será ainda o fim. Irão levantar-se nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares e fome. Não será isto será o princípio das dores. Cuidai que vós mesmos sereis arrastados diante dos tribunais e açoitados nas sinagogas, e comparecereis diante dos governadores e reis por minha causa, para dar testemunho de mim diante deles. Mas primeiro é necessário que o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando vos levarem para vos entregar, não premediteis no que haveis de dizer, mas dizei o que vos for inspirado naquela hora, porque não sois vós que falais, mas sim o Espírito Santo. O irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. E os filhos irão insurgir-se contra os pais e lhes darão a morte. E sereis odiados de todos por causa de meu nome. Mas o que perseverar até o fim será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, caríssimos irmãos, hoje eu já vou explicar, sobre o meu entendimento desta santa palavra do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Ele está dizendo que o templo dele vai ser destruído, não ficará pedra sobre pedra. Então isso tem muito a ver com os dias de hoje, o que nós estamos vendo pelo mundo, a perseguição sobre a nossa igreja.
Em alguns países querem fechar igrejas, em outros países nós vemos pessoas incendiando nossas igrejas, né? Profanando o templo com coisas que ofendem ao nosso Senhor Jesus. Outros pregando um evangelho e querendo distorcer os dogmas de fé de nossa Santa Igreja. Então isso tudo são, que nós podemos dizer, pessoas, né, que estão infiltradas dentro da nossa Santa Igreja para fazer esse tipo de destruição da nossa religião, da nossa Igreja Una Santa Católica, Apostólica e Romana. Mas como nós queremos ser fiéis a Jesus Cristo e cada um de nós somos a pedra viva de nosso Senhor Jesus Cristo, do seu templo, né? Nós que queremos segui-lo fielmente, queremos seguir os seus mandamentos, os seus ensinamentos, então cada um de nós é uma pedra viva do templo de Jesus Cristo, não é? E nós formamos esse templo construindo, porque cada um de nós, sendo membros do corpo místico de Cristo, temos essa missão de fé, de segui-lo fielmente e não distorcendo o seu evangelho, os seus ensinamentos e os dogmas de fé ensinados pela tradição de nossa Santa Igreja, né? Que foi passado desde a época dos apóstolos que conviveram com nosso Senhor Jesus Cristo e foi passando de tempos em tempos a tradição da nossa Santa Igreja. Então nós defendemos fielmente o reino do Senhor, a vinda do reino de Deus, e estamos assistindo a essas tribulações, mas estamos também preparados no Espírito Santo de Deus, que se formos perseguidos e formos obrigados de alguma forma a defender o Evangelho de Cristo, o Espírito Santo irá nos dar a inspiração no momento oportuno em que for necessária a defesa da palavra de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é o nosso instrutor, é o nosso guia. Ele nos santifica e ele nos leva em direção ao Pai e ao Filho, né? Nosso Deus e nosso Jesus Cristo. Então temos aqui na palavra dizendo que os rumores de guerra já estão presentes nos tempos de hoje, né? Na palavra fala sobre isso, a profecia feita pelo nosso próprio Senhor Jesus Cristo, que fala sobre esse desejo dessas nações pagãs de destruir a nossa igreja. Mas a nossa igreja, ela é mais do que a igreja física, ela é a igreja invisível, sobrenatural, comandada pelo poder de Deus, indestrutível, né? Então chegará um tempo, e este tempo já chegou, nós vamos ter que ter a necessidade de expandir o Evangelho de Jesus Cristo. Todos nós temos essa missão, todos nós católicos, verdadeiros cristãos, temos a missão de propagar e de proclamar a palavra de nosso Senhor Jesus. E com isso vamos sempre invocar o poder do Espírito Santo para que o inimigo não tome conta de nossas famílias, para que a gente possa em família estar unidos nessa fé em nosso Senhor, para que não se insurjam contra nós os próprios filhos e os pais contra os seus filhos e os filhos contra os pais. Vamos então sempre orar pelas famílias, né? Temos o poder da oração, a oração do Santo Rosário por todas as famílias para que fiquem unidas na fé em nosso Senhor Jesus Cristo, porque este templo não será destruído. Vamos agora à mensagem número 34, Diário com Jesus, de 23 de outubro de 2020.
Estou contigo, filha, neste momento, num aviso de que meu tempo chega para todos que me esperam, que guardam os meus mandamentos e que conseguem, com os olhos espirituais, enxergar-me perto deles. Não desisto de querer agir pelos meus filhos mais afastados, porém dou o meu sinal de misericórdia a eles, pois sei que a centelha divina que está adormecida no coração destes que vão despertar, o farão agir como nunca antes num despertar repleto de ações para com todos os outros em cadeia. Estas ações despertas em minha vontade serão grandiosas e, por mérito, farão dos despertos de última hora importantes para a decisão final de suas vidas e de outros irmãos adormecidos que os acompanham. Quero que todos vós participeis da grandeza e glória do meu reino, que há de vir nesta terra, comandado por minha mãe e vossa mãe Santíssima Maria. Ela tem esse papel importante na destruição do meu inimigo, que há séculos tenta destruir toda a minha criação. Não permitirei essa destruição. Teu Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, nosso Senhor Jesus fala aqui também da intenção do inimigo destruir a criação divina, né? Ele quer interferir nas famílias, fazendo com que pais se voltem contra os filhos e filhos se voltem contra os pais, né? Que tem essa divisão dentro da própria família e que os filhos e as mães e os maridos e as esposas entrem em confusão e caos dentro de casa. Então nós temos que fazer essas orações muito intensas por nossas famílias. O terço das batalhas espirituais tem que se intensificar, assim como também para esses rumores de guerras e as próprias guerras e conflitos em lugares específicos no mundo. Temos que fazer e colaborar com o nosso Papa Francisco, que quer consagrar a Rússia ao Imaculado Coração de Maria, exatamente como nossa mãe pediu em Fátima. E eu acredito que depois dessa consagração muitas coisas boas acontecerão. É a minha opinião, tá? Porque quando a gente reza e quando a gente atende ao pedido da nossa Mãe Santíssima, nós estamos colaborando com essa batalha contra o inimigo, para a nossa querida e Santa Mãe poderosa pisar a cabeça da serpente, né? Nossa Senhora das Graças está representando aqui a mãe que pisa a cabeça da serpente, do mal, né? Porque a origem de muitas coisas, dos pecados, estão na serpente, né? Então a serpente Satanás, infelizmente, é o nosso maior inimigo das nossas almas. Nosso Senhor Jesus diz que muitos irão despertar, e assim como ele fala logo aqui no início da mensagem, ele fala sobre a palavra aviso. Eu acredito que todos aqueles que estejam em estado de graça, e nessa Santa Quaresma temos essa oportunidade de confessar os nossos pecados, ficarmos em dia com a Santa Eucaristia, fazermos orações, jejum, fazermos caridades para quem é necessitado de ajuda. Então tudo isso colabora para nós ficarmos em estado de graça. Então ele está chegando e está muito próximo de nós, que estamos com ele. Nós temos os nossos olhos espirituais para sentirmos a presença de Jesus perto de nós nesse tempo tão especial que é a Quaresma. Então ele não está desistindo também daqueles que estão mais afastados dele, porque entre esses ele tem aqueles que estão com a fé adormecida, mas eles têm
a centelha divina de Jesus dentro deles, que é a possibilidade de serem salvos pela misericórdia divina de Jesus Cristo, né? Então terão despertar repleto de ações, então conversões em massa, porque estes que serão despertos também despertarão outros que convivem com eles. Dentro da vontade do Senhor, serão um despertar de conversão grandioso. Então, isso pode acontecer após o aviso, né, que é o segundo Pentecostes sobre a terra. Muitos vão reconhecer o poder de Jesus como nosso Deus e de nossa Mãe Maria Santíssima, que virá também com os anjos comandar essa derrota do inimigo que tenta destruir toda a sua criação, tenta destruir as famílias, tenta fazer experiências voltadas para o mal, usando a tecnologia para o mal, alterando DNA, fazendo experiências absurdas que ofendem a criação de Deus, né? Procura instigar as mulheres a praticarem o aborto, a destruição da vida no ventre da mãe. Então tudo isso é muito ofensivo à criação divina. E nosso Senhor deixa bem claro aqui: eu não permitirei essa destruição. Então as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles podem perturbar, mas eles não têm a força de um Deus vivo, criador e perfeito, né? O demônio jamais poderá, ele pode tentar, né? Está ainda no tempo da tentação dele, mas ele irá enfraquecer, porque nós fazemos parte do exército de Nossa Mãe Santíssima e estamos em oração diária do Santo Rosário, como Nossa Senhora nos pediu há mais de 100 anos atrás, para que diariamente a gente faça a oração do Santo Rosário para quebrarmos a força do inimigo sobre nossas famílias, sobre os governantes, sobre os países, para acabar com as guerras, as ameaças de guerras. Então nós estamos nesse terço, nesse rosário de batalha, junto com nossa Mãe Maria Santíssima. Então, caros irmãos, espero que vocês tenham gostado da minha mensagem, da passagem de 2 palavras, mensagem e evangelho, que falam das profecias de destruição do templo, mas esse templo espiritual, governado pelo poder do Espírito Santo, é indestrutível. E nós confiamos totalmente em nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada a todos, tenham uma boa e santa noite no amor de nosso Senhor Jesus Cristo e de nossa Mãe Maria Santíssima. Obrigado, meus irmãos. Boa noite.